Você já percebeu como algumas pessoas do signo de Leão brilham de um jeito diferente? Talvez você mesmo já tenha sentido essa força intensa que parece vir de dentro, como se o sol te guiasse por onde passa. É que nascer sob o signo de Leão é carregar o fogo da criação, da coragem e do poder pessoal. Mas o que poucos sabem é que os leoninos de julho e os de agosto vibram em frequências distintas, e é exatamente isso que torna cada um deles tão especial e inconfundível. Os leoninos de julho carregam uma energia mais emocional e intuitiva. São pessoas que sentem o mundo de forma profunda, mesmo quando tentam esconder isso atrás de um sorriso confiante. Já os de agosto tendem a ser mais expressivos, diretos e cheios de presença, o tipo de pessoa que chega e muda o ambiente. Ambos têm a chama leonina, mas com tons diferentes, um mais sensível, outro mais solar. Você, que está ouvindo, talvez se reconheça em um desses lados. Pode ser aquele leonino que observa antes de agir, ou o que age antes de pensar. Nenhum é melhor ou pior, apenas manifestam o poder do sol de formas únicas. A verdade é que Leão não apenas brilha, ele inspira os outros a descobrirem sua própria luz. Os leoninos de julho têm um coração que pulsa pela conexão. Gostam de acolher, de sentir que fazem parte de algo maior. Costumam ser leais e têm uma sabedoria natural, como se enxergassem o que está nas entrelinhas da vida. Quando amam, se entregam de corpo e alma, mesmo que nem sempre deixem isso transparecer. Já os leoninos de agosto possuem uma energia de liderança mais visível. São carismáticos, confiantes e nascem com uma presença que dificilmente passa despercebida. Onde chegam, chamam atenção, não apenas pela aparência, mas pela vibração. É como se o universo estivesse feito para inspirar os outros a acreditarem em si mesmos. Mas ambos têm algo em comum: o coração generoso e o desejo de serem reconhecidos por aquilo que fazem com amor. Só que enquanto os de julho buscam a validação emocional, os de agosto buscam o reconhecimento pelo impacto que causam. Um quer sentir-se amado, o outro quer ser admirado. E quando esses dois lados se equilibram, o verdadeiro poder leonino desperta. Há também uma diferença sutil na forma como lidam com desafios. O leonino de julho tende a refletir, buscar o sentido espiritual das coisas. Ele quer entender o porquê. Já o de agosto quer resolver, agir, provar que é capaz. Essa distinção cria duas expressões do mesmo fogo, um que aquece, outro que ilumina. E o amor? No amor é onde Leão mais revela sua essência. Os nascidos em julho vivem o romance como um sonho, intenso, sensível, cheio de emoção. Gostam de gestos, de detalhes e de sentir-se parte de algo profundo. Já os de agosto amam com intensidade, mas demonstram com atitudes grandiosas, querendo mostrar ao mundo o quanto se importam. Quando se trata de propósito, os de julho buscam significado. Precisam sentir que estão alinhados com o coração, com algo maior que o ego. Os de agosto, por sua vez, buscam expressão. Querem ser vistos, ouvidos, reconhecidos pelo que são capazes de criar. É a diferença entre sentir e manifestar. Mas existe algo mágico em ambos: a necessidade de viver com paixão. O leonino, seja de julho ou de agosto, não sabe existir pela metade. Quando acredita em algo, mergulha fundo. Quando ama, entrega tudo. Quando sonha, acredita até o fim. É essa intensidade que faz de Leão um signo impossível de ignorar. Muitas vezes, o leonino de julho aprende o valor da vulnerabilidade. Entende que mostrar o coração não é fraqueza, é poder. Já o de agosto descobre o equilíbrio entre brilhar e deixar que os outros também brilhem. No fundo, cada um está aprendendo a mesma lição: a de reconhecer o próprio valor sem precisar provar nada. Os leoninos de julho têm um olhar mais artístico, criativo, voltado para o emocional. Gostam de expressar sentimentos através da arte, da escrita, da fala. Já os de agosto se destacam na liderança, na ação, em inspirar e movimentar pessoas. Um encanta pela alma, o outro, pela força. Ambos são regidos pelo sol, e é ele que os conecta. A luz, o calor, o magnetismo que nasce de dentro. Mas o sol de julho tem um brilho mais suave, introspectivo.
O de agosto é mais intenso, ardente. Um representa o amanhecer, o outro, o meio-dia. E juntos, formam o ciclo completo da luz leonina. Você já percebeu como o leão é sinônimo de autoconfiança? Ainda assim, por trás desse brilho, existe um coração que precisa de carinho e reconhecimento. Os leoninos de julho sentem isso de forma silenciosa, enquanto os de agosto expressam com palavras e gestos. Mas no fundo, ambos querem o mesmo: amar e ser amados. A espiritualidade também se manifesta de forma diferente. Os leoninos de julho tendem a buscar respostas no invisível, são guiados pela intuição, pelos sinais. Já os de agosto preferem criar o próprio caminho, acreditando que o destino se constrói com atitude e coragem. São duas formas de fé, uma contemplativa, outra ativa. Quando enfrentam desafios, o leonino de julho recorre ao silêncio e à reflexão. Gosta de entender o que está sentindo antes de agir. O de agosto, por outro lado, usa o desafio como combustível. Quanto mais difícil, mais vontade tem de vencer. E é por isso que Leão nunca desiste. Ele sempre se reinventa. Na amizade, ambos são leais e protetores. O leonino é aquele amigo que defende, aconselha e ilumina. Mas enquanto o de julho se conecta pela empatia, o de agosto se aproxima pela admiração. Um escuta, o outro inspira, e os dois transformam quem tem a sorte de tê-los por perto. No trabalho, o leonino de julho se destaca pela criatividade e sensibilidade. Ele vê o que ninguém mais vê, transforma ideias em arte. Já o de agosto se destaca pela liderança natural, pela força de comando e pela capacidade de motivar os outros. Um cria o sonho, o outro o realiza. No fundo, ambos estão aprendendo a mesma lição do sol: que o brilho verdadeiro vem de dentro, e que só é completo quando também ilumina os outros. Seja você de julho ou de agosto, o importante é reconhecer a sua própria luz e deixar que ela guie o seu caminho. E agora, pare por um instante e pergunte a si mesmo: qual tipo de leonino você é? O do coração sensível e intuitivo, ou o da presença marcante e confiante? Talvez um pouco dos dois. Porque, no fim das contas, Leão é isso: uma constelação viva de amor, poder e luz, feita para brilhar sem medo. Mas existe algo que poucos sabem: uma força oculta que diferencia ainda mais os leoninos de julho e os de agosto. É como se o universo tivesse colocado um código secreto dentro de cada um, moldando não apenas a personalidade, mas também a forma como cada leonino manifesta o próprio destino. E quando esse código é decifrado, tudo muda. A forma de amar, de sonhar e até de enxergar a vida. O leonino de julho carrega uma ligação profunda com o passado. Ele traz memórias antigas, sensações que parecem vir de outras vidas. Muitas vezes, sente um chamado inexplicável para curar, inspirar ou proteger quem ama. Há uma sabedoria ancestral em seu olhar, algo que transcende o tempo. Já o leonino de agosto vibra o futuro. Ele é o visionário, o que enxerga além do óbvio, o que desafia o impossível. Ambos possuem o brilho do sol, mas um o usa para aquecer e o outro para iluminar caminhos. O leonino de julho desperta o amor e o cuidado. O de agosto, a força e a motivação. É como se fossem duas metades do mesmo fogo divino, um fogo que nunca se apaga, apenas muda de forma conforme o coração que o carrega. Há algo quase magnético na presença de um leonino. As pessoas são naturalmente atraídas por essa energia vibrante, mesmo sem entender o porquê. Os de julho atraem pelo mistério e pela profundidade emocional. Já os de agosto conquistam pela confiança e pela ousadia. É impossível ignorá-los, porque onde há um leonino, há vida pulsando. Mas o que realmente chama a atenção é a forma como ambos encaram o destino. O leonino de julho acredita que tudo acontece por um propósito, que há uma razão espiritual para cada passo. Ele confia nas sincronicidades e nas mensagens do universo. O de agosto, por outro lado, acredita que o destino se conquista com atitude. Ele cria o próprio caminho e se recusa a esperar que algo simplesmente aconteça. Essa diferença se reflete até nas decisões mais simples. O leonino de julho ouve o coração, confia no instinto e age quando sente que é o momento certo.
Já o de agosto planeja, define metas e vai até o fim. Um é guiado pela intuição, o outro pela determinação. E ambos, quando equilibram essas forças, se tornam imparáveis. No campo emocional, o leonino de julho tende a guardar o que sente. Mesmo com o coração cheio, prefere observar antes de se abrir completamente. O de agosto, ao contrário, fala, demonstra, faz questão de mostrar o que sente. Mas o curioso é que, apesar das diferenças, os dois desejam o mesmo: viver um amor que seja verdadeiro e que os faça sentir especiais. Muitos leoninos de julho parecem mais calmos, mas dentro deles existe um vulcão de emoções prestes a despertar. Eles são artistas da alma, sentem tudo de forma intensa, mesmo que o mundo não perceba. Já os leoninos de agosto são como o sol do meio-dia. Não escondem o brilho, não disfarçam a força. Mostram ao mundo quem são, sem medo de serem julgados. Enquanto os de julho buscam a paz interior, os de agosto buscam um movimento. Um encontra a força na calma, o outro encontra a calma na força. E é justamente essa dualidade que torna o signo de Leão tão fascinante, um equilíbrio entre o coração e o poder, entre o sentir e o agir. Se você observar bem, vai perceber que até o olhar de cada um é diferente. O leonino de julho tem um olhar profundo, quase hipnótico, que parece atravessar a alma. Já o de agosto tem um olhar firme, vibrante, que transmite segurança e magnetismo. Dois olhares diferentes, mas igualmente dominantes, porque ambos carregam a chama do sol. Há quem diga que os leoninos de julho são mais ligados às emoções lunares, mesmo sendo filhos do sol. Eles compreendem o silêncio e sabem ler as entrelinhas. Já os de agosto estão mais conectados com o próprio brilho solar, diretos, transparentes e com uma vontade inabalável de transformar o mundo ao redor. Essa diferença também aparece na forma como lidam com o sucesso. O leonino de julho vibra em gratidão, celebra cada conquista com o coração. O de agosto, por sua vez, vibra em expansão, quer sempre ir além, crescer, ultrapassar limites. Ambos têm sede de vitória, mas com intenções diferentes. Um busca significado, o outro busca impacto. O interessante é que os de julho costumam carregar uma aura misteriosa, como se houvesse algo que ninguém consegue decifrar completamente. Já os de agosto têm uma energia solar tão forte que é impossível não notá-los. São como estrelas que, mesmo à distância, continuam a brilhar. No convívio, os leoninos de julho inspiram confiança. São aqueles que escutam, acolhem e aconselham com doçura. Os de agosto inspiram ação, motivam, desafiam e despertam a coragem nos outros. Um transforma pela empatia, o outro pela intensidade. Mas há momentos em que até o mais forte dos leoninos sente o peso de ser quem é. Eles exigem muito de si mesmos, porque sabem que nasceram para brilhar. Os de julho sofrem em silêncio, tentando entender o que sentem. Os de agosto reagem com impulso, tentando provar que nada os abala. Ambos, no fundo, só querem ser compreendidos. Quando um leonino ama, não é de forma leve. É um amor que consome, que transforma, que marca. O de julho ama com profundidade, o de agosto, com paixão. Um se entrega em silêncio, o outro, em explosão. E quando encontram alguém que entende essa intensidade, tornam-se capazes de mover montanhas. Os leoninos também têm um dom natural para inspirar os outros. O de julho ensina com o exemplo silencioso, mostrando que a verdadeira força está no coração. O de agosto inspira pela ação, provando que coragem é seguir em frente mesmo quando ninguém acredita. E o mais belo é que, apesar de todas as diferenças, ambos têm o mesmo propósito: espalhar luz. Cada um à sua maneira, com seu ritmo, com seu tempo. O leonino de julho acende a chama dentro das pessoas. O de agosto mostra como mantê-la acesa. E é nesse equilíbrio entre o sentir e o agir, entre o sonho e a realidade, que o verdadeiro poder leonino desperta. Porque Leão não é apenas um signo, é um estado de alma. É a lembrança viva de que todos nós temos um sol interior esperando para brilhar, cada um com a sua própria intensidade. Mas há algo ainda mais profundo por trás dessa diferença entre os leoninos de julho e os de agosto.
algo que vai além da personalidade e toca o campo energético. O mês de nascimento muda a vibração espiritual de cada leonino, influenciando a maneira como ele manifesta seus dons e reage às situações da vida. E é exatamente aí que mora o segredo que poucos percebem, mas todos sentem quando estão diante de um verdadeiro filho do Sol. Os leoninos de julho parecem carregar uma ligação secreta com o invisível. São mais abertos às energias sutis, aos sinais, às coincidências que o universo cria para guiá-los. Às vezes, nem eles entendem como sabem o que sabem, apenas sentem. Já os de agosto possuem uma conexão mais terrena, mais voltada para o aqui e agora. São os que transformam o que sentem em ação, dando forma concreta àquilo que os outros apenas imaginam. Enquanto o leonino de julho vibra como um curador, o de agosto vibra como um conquistador. Um transmite calma e confiança, o outro desperta movimento e coragem. Um entende o silêncio do coração, o outro desperta o rugido da alma. E quando essas duas forças se encontram, o resultado é um magnetismo que não pode ser explicado, apenas sentido. Talvez seja por isso que, quando um leonino entra em um ambiente, a energia muda. O de julho traz uma sensação de acolhimento, como se o tempo desacelerasse. O de agosto, ao contrário, faz tudo ganhar vida. O ar parece mais vibrante, o clima mais intenso. É como se o sol se manifestasse em dois modos diferentes, o que aquece e o que incendeia. Os de julho têm uma forma única de enxergar a beleza do mundo. Eles encontram significado nas pequenas coisas, nos gestos sutis, nos detalhes que passam despercebidos pelos outros. Já os de agosto se encantam com o grandioso, com o espetáculo da vida, com tudo que faz o coração bater mais forte. Um se fascina pelo mistério, o outro, pela revelação. E quando se trata de propósito, a diferença se torna ainda mais clara. O leonino de julho sente que nasceu para tocar almas, para curar através da empatia e da inspiração. O de agosto sente que nasceu para mover multidões, para liderar e transformar. Um guia pelas emoções, o outro, pela ação. E ambos cumprem papéis indispensáveis no equilíbrio do universo. Muitos leoninos de julho escondem uma timidez que poucos imaginam. Mesmo confiantes, há dentro deles um desejo profundo de serem compreendidos, de serem vistos além da aparência. Já os de agosto não têm medo do olhar do mundo. Eles o buscam. Querem ser notados, querem deixar marca, querem provar que nasceram para brilhar. O curioso é que ambos, de formas diferentes, inspiram os outros a fazer o mesmo. O de julho ensina que a luz mais bonita é a que vem de dentro, silenciosa e constante. O de agosto mostra que o brilho verdadeiro está em não ter medo de ser quem se é. São dois mestres do sol, cada um revelando uma face do mesmo poder divino. Há uma sensibilidade artística muito forte nos leoninos de julho. Eles enxergam poesia nas emoções e transformam dor em beleza. São os que criam, escrevem, cantam e curam através do sentimento. Já os de agosto têm o dom de materializar sonhos, transformam ideias em conquistas e inspiram os outros a acreditarem que tudo é possível. Quando o assunto é intuição, os de julho parecem ter um radar emocional infalível. Sentem quando algo está prestes a acontecer, percebem o que não é dito, compreendem o que está nas entrelinhas. Já os de agosto confiam mais na lógica, na clareza e na força da ação. Um se move pelo pressentimento, o outro, pela certeza. Nos relacionamentos, os leoninos de julho valorizam o vínculo emocional acima de tudo. Precisam sentir-se conectados, compreendidos e valorizados. Já os de agosto buscam paixão, intensidade e reciprocidade. Um quer segurança afetiva, o outro, fogo e admiração. Quando esses dois tipos se encontram, a química é poderosa, uma mistura de alma e desejo. Os leoninos também têm uma relação especial com o tempo. Os de julho parecem viver no ritmo da alma, mais lentos, mais contemplativos, mais atentos ao agora. Os de agosto vivem no ritmo do mundo, rápidos, decididos e cheios de propósito. Um é o descanso do sol, o outro, seu auge. O poder pessoal dos leoninos de julho vem do sentimento, da empatia e da capacidade de inspirar confiança. O dos de agosto vem da presença,
da autoconfiança e do impacto que causam. São dois tipos de poder que, quando combinados, formam uma força impossível de deter. No campo espiritual, o de julho busca respostas nas estrelas. O de agosto, nas experiências. Um medita, o outro age. Um sente, o outro transforma. Mas ambos têm o mesmo desejo: compreender o que estão fazendo neste vasto universo e deixar sua marca. Curiosamente, os de julho costumam ser mais reservados com seus sonhos. Acreditam que certas coisas só florescem no silêncio. Já os de agosto falam abertamente sobre o que desejam, porque sabem que, ao declarar, o universo começa a conspirar. Um manifesta pela fé, o outro, pela ação. Os leoninos também têm um talento natural para o drama, mas de maneiras diferentes. O de julho expressa o drama pela emoção, pelo olhar, pelo tom suave que encanta. O de agosto o faz com intensidade, presença e um toque de teatralidade que cativa qualquer plateia. Ambos sabem como envolver, e isso é o que os torna inesquecíveis. Há uma sabedoria oculta na alma leonina que vai além da idade. O de julho entende o poder da calma e da introspecção. O de agosto entende o poder da expressão e do movimento. Um ensina a ouvir o coração, o outro, a acreditar na própria voz. Juntos, representam o ciclo completo do sol, o nascer e o brilhar pleno. Os leoninos de julho têm um dom raro de transformar dor em aprendizado. Não importa o que aconteça, eles sempre encontram uma forma de renascer. Já os de agosto possuem o dom de transformar desafio em conquista. Quando caem, levantam mais fortes, prontos para vencer novamente. Um se cura, o outro conquista, ambos evoluem. E talvez seja esse o verdadeiro mistério do signo de Leão. A capacidade de unir força e sensibilidade, razão e emoção, ação e introspecção. Os de julho lembram que o brilho vem da alma. Os de agosto, que ele deve ser mostrado ao mundo. Um representa o sol interior, o outro, o sol que todos podem ver. E quanto mais se observa essa dualidade, mais se percebe que o universo nunca erra ao escolher o momento do seu nascimento. Porque, no fim, seja você um leonino de julho ou de agosto, existe uma razão cósmica para o seu brilho ser exatamente do jeito que é, e ela continua se revelando a cada batida do seu coração. Gratidão profunda por ter ficado comigo até aqui, mergulhando nesse universo de energia, luz e autoconhecimento. Que essas palavras tenham despertado em você novas percepções sobre quem é, sobre a força que carrega e sobre o poder que vibra dentro do seu coração leonino. Cada detalhe do seu ser é um reflexo da grandeza do sol que te rege, e compreender isso é um passo importante rumo à sua própria evolução. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, quero te convidar a confirmar o recebimento deixando nos comentários a frase: "O universo conspira a meu favor". Assim, o universo saberá que você está aberto para receber tudo o que ele tem de melhor a te oferecer. E lembre-se, sua presença aqui é essencial. Junte-se à nossa comunidade cósmica, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para continuar recebendo mensagens, reflexões e revelações sobre o poder dos signos, a astrologia e os mistérios do universo. Sua jornada de luz está apenas começando.